Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Bruno Kaiser, sou integrante da comissão da Semana Acadêmica da Escola Politécnica de 2021. E, em nome de toda a comissão organizadora, agradecemos o prestígio e a presença de todos. E como a SAEP é feita por estudantes da universidade, quem ter uma sugestão de palestra ou querer ajudar na organização dos próximos eventos, pode nos contatar no Instagram, fica aberto o convite para todo mundo. O Instagram está colocado ali no chat e também no próprio chat está disponível o link para vocês assinarem a ata de presença, que este formulário ele vai estar disponível apenas durante o evento e pode dar as horas complementares para quem quiser. Pedimos também, por gentileza, para manterem a câmera e o microfone desligado durante a fala do nosso palestrante, e as perguntas podem ser colocadas no chat que eu vou anotar aqui elas, e depois a gente vai ter um momento ali para poder responder elas. Ou se o palestrante optar também por poder interromper ele vai comentar como é que vai ser a dinâmica dele, mas todas as perguntas colocadas no chat eu vou anotar. E agora passa a palavra para o Leonardo de Moraes. Obrigado aí, Léo. Está contigo. Valeu, Bruno. Boa noite a todos. Bom, então vamos lá, vamos dar início a talk, que é a conversa sobre o Pix. Então, o meio de pagamentos que vem tendo bastante repercussão na mídia ultimamente. Ele vem sendo usado em massa, em larga escala, acredito que por todos aqui, já que se tornou, com toda certeza, o meio de pagamentos mais popular aqui no nosso país. Então, o tema da nossa conversa aqui é sobre o Pix, como todo mundo usa, mas você sabe como ele funciona? Então, o intuito aqui é, além de explicar os conceitos de negócio e que abrangem o que o Bacen tentou resolver aqui como problema dos nossos meios de pagamento, a gente também vai entrar no como. Então, a gente vai entrar em pormenores técnicos durante a nossa conversa. Vou apresentar aqui a solução que o Bacen propôs, as implementações dos diversos bancos que estão provendo o meio de pagamento. Então, a ideia aqui é ter uma conversa, vai abranger todos os pontos aqui de negócio, técnicos e os resultados, né? Principalmente a aderência que o Pix teve no nosso dia a dia. Então, bom, vamos dar início. Primeiro, me apresentando para todos. Eu sou Leonardo Moraes. Atualmente, eu tenho 24 anos e atuo como líder de engenharia de software na CWI. Eu sou graduando em ciência da computação pela Unicinos e tive uma atuação recente como líder técnico, líder de engenharia na implementação do Pix em um dos maiores bancos aqui do país. Então, tive a oportunidade de estar no dia a dia, no cotidiano, desde a concepção da implementação do Pix em um banco grande, com milhões de contas transacionais operando diariamente. E eu tive também a oportunidade de implementá-lo, vê-lo em produção e ver o produto crescendo. Foi uma oportunidade muito bacana. Acabei trocando de cliente, de equipe recentemente, não atuo mais no Pix, mas até 3 meses atrás eu estava atuando como líder técnico na frente do Pix. Bom, então um pouco do meu background. Além disso, tenho uma paixão muito grande pela computação, tenho um apreço muito grande pela engenharia de software, qualidade nas entregas, e tentei levar isso para dentro do contexto do Pix que eu atuei. Bom, beleza, mas vamos falar um pouco sobre a era pré-Pix. O que nós tínhamos antes do Pix como meio de pagamentos aqui no Brasil? Então, a gente teve, ao longo da história dos meios de pagamentos digitais aqui no nosso país, alguns tipos e algumas evoluções dele, tá? Então, TED e DOC foram os primeiros. O TED, ele surgiu em 2002. O DOC, ele é um pouco mais antigo, se eu não me engano. O TED surgiu para ser um meio de pagamentos, tanto quanto tu pode fazer uma transferência no caixa. Ele também, depois, ele foi migrando na era digital, ele se transformou de certa forma, e ele foi disseminado nos aplicativos, principalmente por fintechs, depois para os bancos convencionais, e ele já foi largamente utilizado como meio de pagamento digital no país. Só que o TED, assim como o DOC, eles têm algumas limitações, tá? A operação dele, a implementação dele e a forma com que ele opera, ela traz um custo inerente para os bancos, tá? Então, tem todo um custo de manutenção, enfim, que é repassado para os usuários finais. Então, geralmente, como vocês estavam acostumados até um bom tempo atrás, e principalmente nos bancos convencionais, depois as fintechs mudaram um pouco esse panorama,
mas aqui a gente tinha um TED e o DOC sendo cobrado por cliente, pessoa física, tá? E isso era um dos problemas, digamos assim, que impediam a adoção dele em massa como meio de pagamento ou uma nova forma de lidar com o dinheiro. Além de outras questões como o tempo em que a transferência ela levava para acontecer, ela podia levar dias em alguns casos, tanto no DET quanto no DOC, e algumas outras questões de segurança, resiliência e afim. Então, isso impedia, na sua concepção, esses meios de pagamento de disseminarem um meio de pagamento digital no Brasil. Uma outra alternativa também seriam os boletos, né, muito utilizados para cobrança de faturas, até para transferências ali, cobranças pessoais, de pessoa para pessoa, mas o boleto dele também consta com várias das limitações ali que eu mencionei no TED e DOC, como um custo operacional grande, como uma limitação com o tempo da liquidação das transferências. No boleto pode levar até 3 dias, então isso é também, de certa forma, um impeditivo. Então, aí onde surge o Pix? Ele surge como uma alternativa aos meios de pagamentos convencionais. Ele tem uma série de pressupostos e ele deve ser, um dos principais dele é ser gratuito para pessoas físicas, como eu comentei, uma das grandes limitações ali de TED e DOC, e também ele vai possibilitar a transferência bancária em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Uma outra limitação, que eu acabei não mencionando de TED e DOC, é que eles funcionavam em horários comerciais durante dias de semana. Eles não eram viáveis aos sábados, domingos, feriados, enfim. O Pix não. Ele entra para ser um meio de pagamento 24/7, 365 dias no ano. Então, ele é um meio para ser utilizado em larga escala para N tipos de casos de uso. Então, aqui eu vou ter um vídeo rapidinho. Ele é um dos primeiros concebidos pelo Bacen para exibir o Pix. Ele, rapidinho, ele não tem som, tá? Na verdade, ele tem só uma música de fundo, então não se preocupem com o áudio. Ele vai mostrar alguns casos de uso que o Pix vem resolvendo e que foi concebido para tal. Então, ele é muito simples, como mandar uma mensagem de texto, segundo o vídeo. Aqui a gente consegue notar questões das chaves, que você pode cadastrar CPF, CNPJ, enfim, os pagamentos são instantâneos, como o vídeo diz. Ele vai ser muito utilizado entre amigos, colegas, para pagar negócios, para realizar compras. Aqui um caso de uso onde ele poderá substituir os boletos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Enfim, que ele está dizendo isso todos os dias, 7 dias por semana. Rápido, então ele vai ser instantâneo para o usuário e ele vai ser barato, um custo muito pequeno para tantos comerciantes e um custo zero para pessoas físicas. Ele vai possibilitar novos modelos de negócio, por exemplo, a barraquinha ali do senhor, onde ele está colocando um Pix para receber o pagamento das pipocas. E ele vai potencializar, sim, várias gamas do varejo, a indústria, enfim, e vai gerar mais competitividade nos meios de pagamentos para N tipos de negócios. Menos filas na hora de pagar, muito mais rápido do que certos meios, enfim. Então, o Pix ele veio para atender esses casos de uso. Aqui é um vídeo institucional dele, rapidinho, do Bacen, tá? Então, indo prosseguir para o próximo slide. Bom, então, só para diferenciar, antes de entrar em outros conceitos, muitas pessoas ouviram falar no conceito do DICT, do Diretório de Chaves Transacionais, e daqui a pouco podem ter confundido, entendido que eram coisas diferentes, e enfim. O DICT ele nada mais é do que o módulo responsável por gerenciar aquelas chaves que vocês cadastram para referenciar uma conta bancária. Então, toda conta bancária no arranjo do Pix, ela pode ser referenciada através de uma chave que pode ser um CPF, um CNPJ, um e-mail, um telefone celular ou uma chave aleatória, que é chamada de EVP aqui nesse contexto. São apenas as chaves que vão informar, vão referenciar uma conta dentro do arranjo, tá? E o Pix em si, ele é a infraestrutura e todo o sistema... Mas o Pelg, sabe? 2015, sabe? Alguém vazou o áudio. Isso, valeu, obrigado. Bom, e o Pix ele é todo a infraestrutura e todo o sistema do sistema de pagamentos instantâneos. Beleza? Só para diferenciar, na sequência a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre essas palavras ali, principalmente sobre DIT, enfim, então é bom ter essas diferenciações.
Bom, então quais foram os princípios, aqueles casos de uso, os princípios base que construíram o alicerce do Pix e construíram todo o modelo de negócio e de solução dele? Então ele surgiu com uma série de princípios aqui para usabilidade, segurança, resiliência, enfim, que eu vou comentar um pouquinho. Então, o principal deles, um dos principais, se não o principal, é a velocidade. Ele surgiu com o propósito que as transações fossem concluídas em poucos segundos. Então, elas, em teoria, 99% delas devem ser concluídas em até 10 segundos. A maioria delas vão ter uma visão instantânea para o usuário. Então, ele surgiu com essa premissa. Ele, para ser um meio de pagamentos amplamente adotado no mercado e que venha no futuro substituir todo o arranjo que já existe, mudar a forma com que o brasileiro lida com o dinheiro, ele precisa ser rápido, precisa ser instantâneo. Foi uma das principais premissas do Pix. Ele, além de, como premissa, ele tem uma série de regulamentações para medir o tempo de usabilidade e o tempo da experiência do usuário no Pix. Então, existe um manual de normas do Bacen, onde ele normaliza uma série de tempos na estrutura do Pix. Seja o tempo para tu cadastrar uma chave, para tu fazer a leitura de uma chave do DICT, ou seja, o tempo para realizar uma transação, receber um pagamento, enfim. Então, como existe um manual de tempos que todos os participantes, ou seja, todos os bancos que fornecerem um meio de pagamentos, ele é cobrado de forma com multas. Existem multas regulamentadas dentro desse arranjo. E são multas bem doloridas, digamos assim, para as instituições financeiras. Então, é uma premissa básica que todos os bancos devem seguir, de fornecer um tempo de usabilidade muito rápido para o Pix, tá? Então, é importante comentar a respeito. As principais medidas que o Bacen ele normaliza são os tempos de experiência no DICT. Então, quando você realiza o cadastro de uma chave, você realiza uma consulta de uma chave e o tempo total de uma transferência. Então, ou seja, aquele tempo em que você enviou uma transferência e ele foi recebido do outro lado. Então, essas são as principais medidas, mas existem uma série de outras e todas são regulamentadas. Isso é de suma importância para que todos os bancos forneçam uma experiência de uso similar para o Pix, para que a experiência ela não seja diferenciada em diferentes instituições financeiras. Isso é um alicerce aqui da concepção do Pix. Um outro ponto, e eu já comentei ele anteriormente, ele é disponível. Ele vai ser disponível 24/7, incluindo feriados. Ele é 24/7, 365 dias, 366 nos anos bissextos. Todos os dias ele é operável, sem janela de manutenção. Ou seja, ele vai ser usado a qualquer momento do dia, em qualquer dia, enfim. Isso aqui é uma das premissas dele. Barato. Outra premissa muito importante. Como eu comentei, TED e DOC, eles, na maioria das vezes, em bancos tradicionais, depois houve uma mudança com a inserção das fintechs no mercado, mas ele, na grande maioria das vezes, ele possui uma cobrança. Até um tempo atrás, se eu não me engano, eram R$6, algo próximo disso, mas ele possui um valor que é repassado para o usuário final, para uma pessoa física realizando uma transferência. Então, isso gerava uma grande dificuldade. Imagina que se construísse o TED de uma maneira que ele fosse instantâneo, mas que custasse R$6 por operação. Ele não seria utilizado no varejo ou em uma série de meios ali para fornecer o Pix. Então, isso aqui foi uma das premissas, um custo baixo operacional para o Pix, que acarreta em um custo repassado para o cliente zero ou um custo muito pequeno para empresas que lidem com Pix. Então, existem outros princípios aqui, outras características que são também muito importantes, mas ele deve ser simples. A experiência do usuário no Pix, ela deve ser simplificada, sem muitas voltas, entre aspas, nos aplicativos, simples e direto. E um outro alicerce principal é que a usabilidade do Pix deve ser similar e igual em todos os bancos que o forneçam. Isso é importante para que um usuário que, porventura, seja cliente de diversas instituições, ele não tenha uma experiência de usuário diferenciada em cada um dos seus aplicativos. Ele tenha um flow, um caminho assim, de usuário dentro do app que seja similar em todas as plataformas que ofertam. Então, isso foi um dos alicerces. E também existe um manual de experiência do usuário do Pix, que determina todos os fluxos e como que o usuário vai interagir dentro do aplicativo das instituições financeiras. Isso aqui é muito relevante.
Outro ponto que é principal aqui, e um dos alicerces, é a segurança. Ele usa protocolos e ferramentas que depois a gente vai mencionar à frente aqui na apresentação, que vão auxiliar com que o Pix seja seguro para todo mundo, evitando vazamento de informações, evitando fraudes, enfim. Ele implementa, inclusive, vários mecanismos antifraude que são de suma relevância dentro do arranjo. Ele deve ser flexível também. Ele deve ser uma plataforma que forneça transações para diferentes casos de uso e para diferentes usuários. Então, B2C, ou seja, um negócio, um uso de um consumidor final com um negócio, seja usado de B2B, de business para business, C2C, de consumidor para consumidor, de usuário para usuário, enfim. Então, ele deve ser flexível e multiplataforma para todos esses contextos. Outra informação bem relevante é que ele deve ser integrado. Então, ele pode ser facilmente acoplado a diferentes negócios. Como a gente viu no vídeo do institucional do Bacen, um carrinho de pipocas que fornecia um QR Code onde os compradores poderiam ali escanear e realizar o seu pagamento. Ele vai desse caso de uso muito simples, onde provavelmente o vendedor teria o aplicativo ali na mão, no celular, e iria conferir os pagamentos, mas ele também vai para usos integrados muito mais complexos. Por exemplo, hoje já diversos e-commerces da internet, eles fornecem o Pix como meio de pagamento e eles possuem um mecanismo de conciliação com esses pagamentos que é muito rápido. Diferente do boleto, onde pode levar até 3 dias para a instituição reconhecer o pagamento, o Pix ele tem um tempo muito curto para isso. Então, ele já saiu com essa premissa, ser altamente integrado para diferentes plataformas que queiram consumir. Bom, então, os benefícios que o Pix vai trazer para o arranjo, para os meios de pagamentos no Brasil. Para os pagadores, ele é rapidez, segurança e baixo custo. Ele, enfim, como já mencionado anteriormente, diria que esses são os 3 principais pilares. A disponibilidade dele também. A agilidade, então, uma experiência de uso simplificada, que seja uniforme em todos os aplicativos, em todas as instituições. Ele vai ser muito ágil para o usuário realizar transferências. Ele vai estar, de certa forma, acostumado em uma experiência e quando ele for portar para uma outra instituição, a experiência ela segue linear. Então, isso é muito importante. Praticidade está muito aliada a isso. Enfim. E aí a possibilidade com outro serviço, ou de integração com outros serviços no smartphone. Por exemplo, daqui a pouco uma integração com o WhatsApp, para pagamentos pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim. Os recebedores também terão um baixo custo de aceitação, muito mais baixo que outros meios de pagamento, como boletos, por exemplo, que e-commerce, comércios hoje aceitam. Disponibilização imediata dos recursos, o que tem de reduzir a necessidade de crédito. Então, mudando ali a forma com que eles recebem, imagina o Pix daqui a pouco substituindo o cartão de crédito em alguns cenários. Isso aqui vai facilitar o fluxo de caixa das empresas. Eles vão ter o recebimento imediato de todos os recursos, além das taxas baixas, né? A facilidade na automatização de conciliação de pagamentos. Hoje, um problema que existe no mercado, por exemplo, é a dificuldade de lidar com a integração de pagamentos por boletos, como exemplo. Cada plataforma que fornece integração para conciliação de recebimento de pagamentos por boleto tem o seu protocolo, tem as suas maneiras de interagir, e o Pix ele vai normalizar. A gente vai explicar um pouco mais à frente essa normalização que surgiu, mas ele vai tornar isso uniforme para todo mundo que queira se integrar e se conciliar com pagamentos. Ou seja, ali o caixa de um supermercado, um e-commerce, um comércio, enfim, vai ser muito mais simples de se conciliar. Outra questão, facilidade e rapidez no checkout. E outros pontos aqui do ecossistema, ele vai pregar ali pela eletronização dos meios de pagamento, e ele vai ter ali vai gerar um controle mais fácil até para o próprio Banco Central, Receita Federal, de como que o dinheiro está sendo lidado e transferido no nosso país, né? Isso gera uma possibilidade de uma interconexão com uma plataforma grande de outros contextos de negócio muito bacana para o ecossistema. Então, comentando aqui sobre uma sigla que vocês vão ouvir falar bastante aqui durante a apresentação, e por isso eu estou conceituando ela um pouco, é sobre o SPI. Eu vou mencionar muito durante a apresentação aqui na sequência essa sigla, SPI. Ele é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou seja, ele é a infraestrutura que é provida e que foi desenvolvida pelo Banco Central
para a liquidação de pagamentos entre instituições distintas do Pix. Isso aqui é um ponto importante, né? O Banco Central ele só entra como mediador das transferências quando essa transferência é de instituições distintas. Então, de um banco X para um banco Y, essa transferência passa pelo Banco Central. Mas uma transferência do banco X para o próprio banco X, ela não será intermediada pelo Bacen, mas segue todo o fluxo já pregado no Pix. Então, ou seja, a gente pode enxergar o SPI como sendo a interface que foi desenvolvida pelo Banco Central para que as instituições enviem mensagens e se conectem para enviar e receber pagamentos oriundos do Pix. Tá? Então, é uma sigla importante aqui que eu vou acabar comentando mais à frente na apresentação, SPI. Uma outra questão que eu também vou comentar um pouco mais à frente, vou usar bastante termo, é a conta PI. Vocês enxerguem a conta PI como sendo a conta bancária dos bancos no Bacen. Então, imagina que o banco X, o banco Y e o banco Z, eles possuem uma conta transacional dentro do Banco Central para aquele banco, com alguns bilhões de reais ali informados, e elas vão ser utilizadas para todas as transferências que saem desse banco X, por exemplo, para um banco Y, para o banco Z, enfim. Então, é a conta dos bancos. E quando uma transferência é feita de pessoa para pessoa, esse montante ele é transferido dentro dessa conta PI. É muito chamada também, no contexto do dia a dia do Pix, de conta balde, eles chamam muito, como sendo o baldão de dinheiro onde o banco tem ali o seu montante, e sempre que uma transferência de um usuário daquele banco é feita, essa conta é movimentada e ela vai ser decreditada na conta do banco recebedor. Então, também é um conceito importante e que é pregado dentro do Bacen. É importante esse contexto porque o Bacen ele não vai ter o controle da transferência para a pessoa física final, para a pessoa jurídica final. Ele vai fazer as transferências de contas PIs, do banco X para o banco Y. Esse é um ponto relevante também no arranjo. Outro ponto bem importante para entender o Pix são aqueles atores, os participantes, as instituições financeiras que participam dele. Isso aqui é um conceito bem relevante. Bom, a gente tem 3 tipos principais de atores aqui, de instituições que se integram com o Pix. As 3 principais são os participantes diretos, que são aqueles bancos que possuem acesso direto ao SPI, ao sistema de pagamentos instantâneos fornecido pelo Bacen. A gente vai ver depois um pouco mais a respeito da infraestrutura que o Banco Central provém, mas aqui os bancos, as instituições que são participantes diretos, possuem acesso através de um link dedicado para o Banco Central. Então, eles se comunicam diretamente com o Banco Central e com as APIs fornecidas por ele. Aqui a gente pode caracterizar aquelas instituições financeiras mais tradicionais, bancos, entre aspas, grandes, os maiores, os tradicionais, os participantes diretos com mais de 500 mil contas ativas, por exemplo, que é um limiar. Enfim, existem umas outras normalizações ali para definir se o participante é direto ou indireto, se vai prover acesso diretamente ao Bacen. Mas aqui são 99% das ocasiões são os bancos tradicionais que possuem um link dedicado com o Bacen e se comunicam diretamente com o Banco Central. Um outro participante muito relevante aqui são os indiretos, tá? São aqueles participantes que acessam diretamente o participante direto. Então, eles não se integram diretamente com o Banco Central. Eles não possuem um link de rede dedicado com o Banco Central, eles não possuem uma infraestrutura alocada para isso. Eles se integram com APIs fornecidas pelos participantes diretos, por aqueles bancos tradicionais, podemos dizer assim, e se integram com eles para, aí sim, fornecer um Pix como meio de pagamento. Aqui a gente pode entender aquelas fintechs menores, fintechs que não investiram daqui a pouco por opção na questão da infraestrutura dedicada com o Banco Central. Enfim, aqui podemos citar alguns tipos de fintechs que ainda estão num contexto um pouco menor. E aqui um outro participante muito relevante é aquele iniciador ou recebedor dos pagamentos. E aqui é um dos principais casos de uso que o Pix tenta atingir, são e-commerces, pontos de venda, etc. Então, imagina tu quando, realizando uma compra online, fornecem como opção pagamento via crédito, débito, Pix, boleto, entre outras opções. O Pix também vem para ligar esses recebedores, iniciadores do pagamento dentro da infraestrutura.
Então, aqui a gente pode ver como o vendedor que utiliza o Pix e quer se conciliar ali com os pagamentos. Muito utilizado ali o exemplo do e-commerce, pontos de venda, já implementamos, por exemplo, já ligamos participantes que eram farmácias oferecendo Pix no seu caixa, supermercados, enfim. Então, muito comum também. Varejistas físicos também estão oferecendo. Bom, então aqui é bom para entender todos os participantes do arranjo, tá? Então, aqui tem um desenho, um resumo disso que eu comentei quanto aos participantes e a operação e a obrigatoriedade deles no Pix. Então, aqui a gente pode ver, deixa eu ativar o apontador. Aqui a laser. A gente pode ver aqui como sendo o Banco Central e aqui como sendo os participantes diretos do Pix, tá? Eles com acesso direto ao Banco Central, eles vão prover aqui serviços para os seus usuários, para as suas contas. E também vão prover serviços para os participantes indiretos, aqueles que se plugam aqueles bancos mais tradicionais para se integrar aí sim com o Banco Central. Tá? O Banco Central, ele reconhece aqui ambos participantes. Ele possui cadastro, obviamente, em todos os participantes do arranjo. Porém, os indiretos, eles precisam passar por uma instituição que tem acesso direto à infraestrutura do Bacen. Tá? Isso é um conceito bem importante. Bom, então, vamos falar um pouquinho, e agora sim, entrar um pouco na parte técnica do Pix. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, um pouquinho mais complexa, e a gente entender aqui o case de relevância da engenharia de software que o Pix está trazendo aqui para o nosso país. Então, primeiro a gente vai comentar sobre o DICT, o Diretório de Chaves Transacionais, explicar um pouquinho como ele funciona. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a iniciação de pagamentos. Então, ali os QR Codes que a gente tem tido integrações, os estáticos e os dinâmicos, são as duas diferenciações deles. A gente vai ter, no final aqui, o contexto do SPI, do Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou seja, ali um motor transacional do Pix. E aqui a gente vai ter, na última etapa, a infraestrutura e os mecanismos de segurança que são empregados pelo Bacen e por todos os participantes do arranjo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o DICT. Como eu já introduzi vocês, ele é o diretório de chaves transacionais do Pix. Cada conta transacional possui ali um identificador para ela, celular, e-mail, CPF, CNPJ ou uma chave aleatória. Então, todo mundo que possivelmente já acessou o Pix, já utilizou ele, muito provavelmente aqui 100% dessa sala, muito possivelmente, já utilizou o Pix e já fez o cadastro ali de chaves transacionais. Então, cadastrou, seja o seu celular, e-mail ou as outras possibilidades, para ser o identificador da sua conta. Isso aqui é uma forma muito simples de tu realizar uma transferência. Agora, tu não precisa mais informar agência, conta, documento do titular da conta e outras informações que levavam um tempo muito grande para serem preenchidas no TED ou no DOC. Isso complicava um pouco a experiência do usuário. O DICT veio para resolver esse ponto. Uma forma simples e fácil de identificar as contas transacionais dentro do arranjo. Então, a gente vai identificar elas a partir de chaves, e que são esses tipos aqui explicados. Então, vamos falar um pouco sobre como que funciona a API do DICT, tá? E aqui a gente vai entrar a abordar alguns assuntos mais técnicos. Mas aqui o Bacen, ele vai dispor de APIs RESTs. O que são APIs RESTs? E, enfim, é um conceito muito aqui de programadores, pessoal que da área de programação e da engenharia de software, muito provavelmente já teve contato. Mas a gente aqui pode entender de forma simples e de forma rasa, por enquanto, que APIs REST são serviços expostos na internet para a realização de certas operações. Então, imagine a disponibilização de um serviço para que seja cadastrado uma chave no DICT, um serviço onde a gente passando parâmetros para que seja consultada uma chave, enfim. Então, esse seria um conceito assim, bem básico. Tá? Ele funciona através da internet, obviamente. Então, a gente vai ter um servidor conectado à internet, disponibilizando ali um endereço para que ele seja acessível. E vai receber parâmetros, retornar dados e vai prover operações para todos os participantes aqui do arranjo. Tá? Então, o Bacen ele vai disponibilizar uma API que é REST,
e que ela é síncrona, ou seja, ações são solicitadas em um determinado momento e como resposta tu tem o resultado daquela ação. Tu não precisa esperar durante algum tempo para receber essa resposta, essa informação. Não, tu tem a resposta imediatamente. Então, vamos supor, eu chamo o Banco Central para realizar o cadastro de uma chave no DICT para uma determinada conta. O Bacen vai em questões ali de milissegundos me dar a resposta com o resultado daquela solicitação, com sucesso, com a falha, ou enfim, do que aconteceu. Então, aqui também são dispostos serviços para consultas, atualização e remoção dessas chaves, tá? Então, aqui o que eu comentei como os parâmetros que a gente trafega com o Banco Central, as informações que a gente passa e recebe para ele. Aqui tem um exemplo de parâmetros que são enviados para o Banco Central para um cadastro de uma chave no DICT, tá? Então, aqui a gente vê que a gente informa a chave em si, ou seja, aquele CPF, aquele celular aqui nesse exemplo, e-mail, enfim. A gente informa o tipo da chave que vai estar sendo cadastrado. A gente vai informar aqui os dados da conta do titular ao qual estou cadastrando. Então, por exemplo, eu, Leonardo Moraes, fazendo cadastro da minha conta 123456778, passando aqui todas as informações dela. Então, eu estou dizendo a conta para a qual eu vou vincular essa chave. E aqui o titular, então, o nome da pessoa. E aqui algumas outras informações que não são relevantes nesse momento. O que é importante entender? Depois de executada essa chamada no Banco Central, essa minha chave já está no Bacen e ela já está disponível para que quem queira transferir para mim acesse esses dados, tenha acesso aos dados da conta transacional para a qual vai ser feita a transação e possa propagar isso no momento da transação, tá? Então, tendo isso aqui como o payload, os dados que a gente informa na requisição para o Banco Central, tá? Aqui tem um outro exemplo, por exemplo, de uma consulta de uma chave. Então, novamente, é uma API síncrona. A gente envia informações para o Banco Central e ele, em questões de milissegundos, já nos dá a resposta com o resultado da operação. Então, aqui eu estou chamando de forma síncrona o Banco Central, passando a chave que está sendo consultada e aqui ele está me retornando todas as informações delas. Vocês podem ver aqui, muito importante, os dados da conta que vai ser utilizada para transferência, os dados do titular, e aqui tem algumas informações que são muito relevantes para fraude, estatísticas que podem ser utilizadas aqui pelo pagador para ele barrar determinados tipos de fraude. Então, aqui tem reported fraudes, fraudes confirmadas, e que são extremamente relevantes para que o pagador ele possa acatar ou não essa solicitação. Imagine uma transferência para uma conta que foi alvo de fraudes por várias vezes nos últimos 3 dias, nos últimos 30 dias ou nos últimos 6 meses. Essa transação, por meio de mecanismos que o pagador implementará, ela pode ser barrada. Então, aqui são informações relevantes, tá? Então, um outro ponto importante do DICT é o fluxo de reivindicações de chave dele. Então, aqui as chamadas claims, o título delas no Banco Central são claims, ou seja, reivindicações. Elas são reivindicações que podem ser aqui um fluxo que muito possivelmente vocês possam ter feito, é o de portabilidade. Imaginem que vocês têm uma conta que está referenciada ali para o e-mail de vocês, então um e-mail cadastrado no DICT referenciando a conta do Banco X. E vocês querem transferir essa conta, essa chave, na verdade, para a conta do Banco Y. Vocês podem solicitar uma solicitação de portabilidade de um banco para outro. Uma outra opção seria de remover a chave no Banco X e cadastrar ela no Banco Y. Mas esse fluxo ele pode ser simplificado no mecanismo de portabilidade. Confesso que aqui o que a gente visualizou muito na prática, no dia a dia, é que muito foi usado também a remoção. Muitos usuários entravam em um banco, removiam e cadastravam no outro, mas o fluxo de portabilidade teve sim lá o seu uso, tá? Considerável. O outro tipo de reivindicação, ele pode ser sobre reivindicações de posse, ou seja, agora pessoas que não são iguais, não são as mesmas pessoas, pessoas diferentes, reivindicando a chave de uma outra. Então, imagina o caso de uso, onde você tinha um celular cadastrado no DICT, e você fez um número você trocou esse número, não é mais seu, você não quebrou o chip, se livrou dele, entre aspas, e esse número ficou disponível. Só que ele está lá cadastrado no DICT, não existe nenhuma implementação ali para validar se esse celular trocou de portabilidade ou coisa do gênero. Então, você vai ficar com ele ainda sobre sua posse, mas a pessoa que utilizar esse número na sequência pode querer cadastrar ele como sua chave. E aqui ele vai ter a possibilidade de reivindicar a posse
para o usuário que detém ela atualmente, tá? Então, é um fluxo, não vou entrar em muitos detalhes aqui de todo esse flow, ele é bastante complexo, esse fluxo de reivindicações, mas ele é bem relevante para vocês entenderem que existem e até entender isso no fluxo de vocês. Daqui a pouco pode acontecer, muito provavelmente com a questão do celular, que pode trocar de posse com uma frequência alta, tá? Então, aqui tem um exemplo de post de reivindicações, tá? Bom, então, outro ponto importante é que as bases entre os participantes, a base com as chaves do DICT que são mantidas em um banco de dados de uma maneira persistente dentro de cada participante, elas precisam ser sincronizadas aqui rotineiramente com as chaves que estão cadastradas no Bacen. Porventura, em algum momento, as bases do participante, do banco, pode se desincronizar, uma chave pode estar cadastrada no banco X, mas já não pode estar mais disponível no Bacen. E essa sincronização ela precisa ser feita de forma rotineira. Então, aqui a gente vai ver que diariamente cada instituição, cada banco executa o fluxo de conciliação de chaves. E aqui tem um detalhe, esse fluxo de conciliação deve ser executado a cada 24 horas, na verdade 106 horas no limite, mas muitos bancos implementam diariamente, e deve ser mantidas as bases sincronizadas com esse período máximo de 36 horas. Se ele tiver sincronizado depois de 36 horas, isso vai acarretar em multas muito grandes para os participantes. Cada dia com que o participante fique com a base do DICT desincronizada custa R$1 milhão como multa no Bacen. Então, isso é até uma curiosidade, quando estávamos desenvolvendo esse fluxo, a gente sempre tinha o receio de estar ali com o manual de penalidades do Banco Central e sabendo que qualquer erro aqui poderia custar R$1 milhão por dia para o banco, tá? Isso aqui é um custo operacional muito alto e que, enfim, seria um desperdício grande de dinheiro. Bom, uma outra questão, então, saindo um pouco do contexto do DICT, do Diretório de Chaves, e agora a gente falando um pouco sobre os mecanismos de iniciação de pagamentos, tá? Os QR Codes. Vocês muito provavelmente já utilizaram o fluxo de QR Code, seja gerando ele, por exemplo, vocês estão cobrando um amigo, cobrando o churrasco que fizeram entre amigos e jogando ali a vaquinha. Então, vocês foram no aplicativo do banco, geraram um QR Code, podendo informar valor ou deixar o valor como informado pelo pagador. E vocês vão encaminhar ele para os seus amigos, para quem vocês estão cobrando, e, enfim. Então, esse aqui é um dos fluxos bem importantes na iniciação de pagamentos. Ele vem para facilitar um pouco o fluxo de usuário. Ao invés de tu ter que digitar ali a chave manualmente, informar o valor manualmente, tu pode simplesmente escanear um QR Code, abrir o seu aplicativo do banco e ali tu ter só um botão para confirmar ali o pagamento. Então, aqui é um fluxo muito rápido, uma experiência de usuário bem simplificada. A gente pode ver, principalmente, o uso e a adoção dos QR Codes nos negócios online, físicos, etc. Então, imagine como a gente viu no vídeo da barraquinha de pipocas, onde tinha um QR Code impresso ali, e muito provavelmente com valor fixo. Então, a pipoca mais vendida é a pipoca média, que custa R$10, por exemplo. Então, ali tinha um QR Code de R$10. O usuário pagador, o que comprou a pipoca, ele pode simplesmente escanear aquele QR Code e ser direcionado rapidamente para o aplicativo do seu banco, apertar um botão e realizar a transferência. Então, ele vai facilitar muito o fluxo e a interação com os usuários, tá? Então, ele é um mecanismo muito relevante para a iniciação dos pagamentos. Então, enfim, no Pix, além de poder iniciar o pagamento através de uma chave, é possível também realizar uma transferência dentro do QR Code, como eu já mencionei. Então, o que é esse QR Code dentro do arranjo do Pix? Na verdade, o QR Code, ele nada mais é do que uma representação visual de um conjunto de caracteres. Então, a gente tem um conjunto de caracteres e a gente codifica eles, na verdade, a gente encoda eles em um formato de imagem, que é o QR Code. Mas, no final das contas, um QR Code, como de exemplo ali no slide anterior, ele vai refletir em um texto. E esse texto vai embarcar aqui, o chamado MV, no contexto do Pix, ele vai embarcar aqui as informações para a transferência. Ele vai embarcar a chave, a gente pode ver aqui nesse exemplo, aqui a chave do Pix que vai ser utilizada para a transferência. Aqui tem algumas informações que são espécies de cabeçalhos ou informações comuns para todos os QR Codes do arranjo do Pix. A gente vai ter aqui o nome, o estado onde o recebedor reside, a gente pode ter outros dados aqui. Esse aqui é um exemplo simples de um QR Code estático, que é o mais básico deles,
que aqui nesse exemplo pode conter ou não conter valor, e ele vai ser estático, ele não vai poder mudar de valor, uma vez gerado, ele não pode ser mutável, tá? Então, esse aqui é um exemplo bem simples, e vocês podem entender o QR Code como sendo uma representação visual desses dados. E esses dados vão ser interpretados pelo aplicativo que está efetuando o pagamento. Ele vai, através desses dados, recuperar a chave aqui contida, vai recuperar outras informações, como o valor, por exemplo, 986 nesse exemplo, para aí sim realizar a transferência. E o relevante informar é que o MV ele é um formato, um padrão internacional. Então, isso aqui pode, em algum momento, ser cambiável para outros países, tá? Então, isso é um contexto relevante que eu ainda vou comentar mais à frente, que foi pensado em vários momentos da implementação do Pix. Bom, então o QR Code estático que eu mencionei. O QR Code estático, ele pode ser utilizado em pagamentos com valor fixo, tá? Ele não vai ser modificável. Ele, uma vez gerado, ele tem aquele estado para sempre. Então, ele pode ser muito utilizado como, por exemplo, a barraquinha de pipocas. Ele pode ser utilizado em um tipo de comércio ou loja que vende muito um único produto, que é imprimir aquele QR Code e deixar ali. Ou ele também pode ser utilizado sem informar o valor. É um outro caso de uso bem relevante. Tu pode colocar um QR Code estático bem simples, que ele simplesmente embarca a chave do DICT da conta. E o usuário vai ter um uso mais simplificado, vai simplesmente abrir a câmera do celular, vai abrir o aplicativo do banco, escanear o QR Code e informar o valor, caso ele não tenha sido informado ali na geração do QR Code. Então, eu já vi vários casos de uso, restaurantes ali no caixa dele, imprimem um QR Code, não atribuem um valor para ele, e todo usuário que queira realizar a transferência via Pix, simplesmente escaneia o QR Code, vai ter a informação da chave, ele escolhe ali o valor, faz a demonstração para o caixa ali que está operando, faz a transferência, isso vai ser recebido ali no computador, no desktop, no celular de quem está lidando ali com as cobranças, e na hora tu vai ver, em até 10 segundos, vai receber a transferência e poder liberar o teu cliente. Então, é um fluxo mais simplificado para a iniciação de pagamentos. Então, o principal de entender aqui no QR Code estático é essa questão. Ele nunca pode ser modificado. Ele, uma vez que nasceu, ele vai ter aquele estado para sempre. Ele pode conter um valor e aquele valor vai ser sempre obrigatório no pagamento, ou ele pode não conter. E aí, no momento do pagamento, ali, o usuário, o pagador, ele vai escolher o valor a ser informado. E o QR Code dinâmico. O QR Code dinâmico, diferente do QR Code estático, ele ao longo da sua vida, ele pode mudar de estado. Então, o valor dele pode ser modificado, ele pode modificar outras questões como data de cobrança, multa, taxa de juros, etc. Então, o QR Code dinâmico, a gente pode entender que ele embarca uma complexidade de informações muito maior do que o estático. E aqui é importante entender ele, porque pode ser o caso de uso disruptivo para o mercado e que pode substituir boletos no futuro, de acordo com a adoção dele no meio. Tá? Então, ele tem informações bem mais completas, como eu comentei, do que o QR Code estático. Ele pode conter ali um valor, uma data de vencimento. Esse QR Code dinâmico pode ser criado com uma data de vencimento. Após esse vencimento, pode ser cobrada uma multa, que também é informada. Após essa data de vencimento, pode ser cobrada uma taxa de juros e outras informações pertinentes. Ele também pode ser atualizado. Então, vamos pensar num cenário de uso. Tu fez uma compra em 12 vezes em um e-commerce, ou tu gerou um QR Code para pagar a fatura da tua conta de luz, de água, de internet, etc. Com um QR Code dinâmico, tu vai ter a possibilidade de sempre pagar aquele mesmo QR Code e ele ser atualizado pelo recebedor conforme o tempo de vida dele. Então, imagina que ao invés agora a companhia de energia elétrica dela enviar um boleto mensalmente para o usuário, ela simplesmente, na adesão ali no cadastro desse usuário na companhia, ele vai enviar um QR Code dinâmico e que mensalmente vai ser atualizado e tu vai pagando ele com as tuas faturas, porque o valor vai ser atualizado ali, o data de vencimento vai ser atualizado ali, enfim. Então, ele abre uma complexidade e uma gama de opções para um meio de pagamentos muito grande. Isso aqui é um fato muito relevante para vocês entenderem. Ele, com certeza, estou dizendo com certeza porque eu já vi a adoção na prática do Pix e como ela foi rápida pelo meio de pagamentos,
E eu digo que, com certeza, isso aqui vai revolucionar aqui o meio que a gente lida, aí, principalmente com essas questões de contas, compras e parcelamentos. Tá? Isso aqui vai ser muito relevante. Inclusive, em uma das apresentações do Banco Central, se tinha um exemplo de um financiamento de um veículo, onde se utilizaria o QR Code dinâmico para tal. Tá? Então, ele vai abrir, com certeza, uma gama muito grande, um leque muito grande de opções aqui para o meio, muito dependendo também da adoção dele. Tá? Então, como é que funciona o QR Code dinâmico um pouquinho assim mais no baixo nível, na implementação dele? O usuário aqui no primeiro momento, o usuário ele escaneia o QR Code dinâmico. Ele, nesse momento, o aplicativo do banco pagador, ele vai fazer uma requisição para o banco, que é o recebedor, porque nesse QR Code vai estar embarcado uma URL, um serviço que o banco pagador vai chamar, e ele vai receber os dados e as informações daquele QR Code dinâmico, como valor, tempo o prazo para pagamento dele, taxa de juros, multa, enfim. E com posse dessas informações, ele vai calcular ali o valor final e como finalizar essa transação. Então, aqui na nuvem... Opa, acabei movendo. Então, aqui nessa nuvem, vocês podem entender como sendo o banco recebedor provendo informações em tempo real e de forma dinâmica para o banco pagador. Tá? Então, aqui é feita a requisição e aqui o retorno é obtido de forma síncrona e a gente tem os dados em tela no nosso aplicativo. Tá? Então, um outro uso desse QR Code dinâmico e que vai ser adotado, com toda certeza já está sendo adotado, é principalmente em pontos de venda e também aqui em e-commerces. Aqui no exemplo, a gente está exemplificando um ponto de venda, voltou o slide novamente, aqui um ponto de venda com caixa físico, mas poderia ser um e-commerce, um ponto de venda online, enfim. Aqui a gente pode entender na outra ponta, tem o usuário pagador. Então vamos pensar na compra no supermercado. Você foi no supermercado, fez uma série de compras e está indo no caixa para fazer o pagamento. Foi lido todos os códigos de barras do produto, fechada a compra, e o caixa, o atendente, ele gerou um QR Code para você ali no ponto de venda e informou ele em tela, numa tela do computador, de uma maquininha, enfim. E o pagador, ele vai poder ler esse QR Code, vai passar pelo participante, né, pelo banco pagador, vai passar pela infraestrutura do Bacen, do Banco Central, vai vir até o banco recebedor, que vai se integrar de alguma forma, de alguma maneira, com esse caixa, com esse ponto de venda, seja ele físico, seja ele online, etc., que é indiferente. Com essa integração, a venda vai ser dada como recebida, o valor financeiro, e aqui pode ser impressa a nota fiscal, vai ser os dados sensibilizados no RP, num contexto de e-commerce, a gente atualizaria o status ali do pedido para pago, e ele seria direcionado ali para transporte. Então, enfim, aqui é um caso e que ele já vem sendo adotado. Eu já fiz algumas compras online, pagando com Pix, gerando um QR Code que era dinâmico, que a automação ali era muito rápida nos e-commerces, e esse aqui vai ser um fluxo bastante utilizado dentro do arranjo financeiro. E a gente tem chamado eles dentro do Pix como as APIs de cobrança. Tá? É um fluxo bastante relevante também. Bom, então vamos entrar aqui no que seria o coração do Pix, tá? O coração do sistema de pagamentos instantâneos, o SPI. Como eu já comentei anteriormente, ele é a infraestrutura ou a interface que o Banco Central provém para os bancos que vão se acoplar ao Pix, para os participantes diretos, tá? Então, os participantes diretos, eles possuem um link dedicado, eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes na sequência, mas eles possuem uma conexão dedicada com o Banco Central, eles conseguem visualizar os serviços que são dispostos pelo Banco Central e realizarem requisições para solicitar um pagamento, requisições para receber os pagamentos que está pendente para ele, enfim. Então, a SPI é essa interface. E a gente vai agora, na sequência, entrar em um pouquinho mais de detalhes, tá? Só uma pausa para eu tomar uma água aqui. Beleza. Então, um outro conceito importante para vocês entenderem, como eu comentei aqui, agora vou entrar em mais detalhes, existe um link dedicado entre o Banco Central e as instituições de pagamento.
As instituições de pagamento, os participantes diretos, eles possuem um link dedicado, vocês podem entender como um cabo de rede, digamos assim, um cabo de fibra ótica, no caso, dedicado com o Banco Central. Então, tu possui uma estrutura de rede que implementa ali uma série de protocolos, ele funciona em cima do TCP/IP, aqui entrando em termos mais técnicos para o pessoal de TI, e ele vai ter um link dedicado de rede. Ele vai implementar uma série de mecanismos de segurança. Por exemplo, um de suma importância é que todas as informações trafegadas pela RSFN, elas são criptografadas e assinadas digitalmente. Ou seja, o Bacen sabe quem são os clientes, quem são as instituições que estão realizando as aquisições, sabem ali as chaves privadas delas, digamos assim, no contexto de criptografia, sabe como descriptografar as mensagens e como validá-las, e como validar as assinaturas digitais, implementando um mecanismo muito robusto de segurança. Isso aqui é de suma importância para entender o porquê o Pix nasceu como um sistema digital e online de pagamentos, mas mesmo assim muito robusto e seguro. Ele se dá principalmente pela essa rede dedicada pelo RSFN com o Bacen, que implementa ali, de novo, mecanismos em cima do TCP/IP e com uma série de protocolos de criptografia e assinatura digital para prover um mecanismo, um meio seguro de trafegar informações das instituições bancárias, dos bancos, para o Banco Central. Então, aqui é um conceito de suma importância para vocês entenderem por que o Pix é tão seguro, tá? Aqui tem um pouquinho dessa arquitetura do RSFN. Aqui a gente pode ver aqui em cima como sendo o Banco Central e as câmaras, ou seja, ali os pontos, as réplicas de infraestrutura que o Banco Central tem. E aqui a gente pode entender como sendo os links dedicados, os cabos de rede, os cabos de fibra ótica que ligam cada uma das instituições aqui desse lado com o Banco Central. Hoje, se eu não me engano, eu não posso precisar dessa informação, mas hoje as duas operadoras que fornecem esse meio de comunicação entre os bancos, entre as instituições e o Banco Central, é a Embratel e a Telmex. Então, os bancos interessados em possuir acesso à rede privada aqui do Banco Central precisam contratar essas instituições, construir aqui dentro dessa infraestrutura um link dedicado com o Banco Central e implementar todos os protocolos que são definidos pelo Bacen. E vocês podem enxergar aqui que tem um custo operacional, de certa forma, grande, né? Essa contratação desses links dedicados é bastante cara para as instituições, e aqui tem um custo operacional de manutenção, implementação desses protocolos de rede, de segurança, que também é bastante caro. Por isso, alguns players, por opção, acabam também decidindo serem participantes indiretos, porque vão acabar consumindo de forma indireta essa infraestrutura aqui de outros bancos, tá? Então, isso aqui também é importante, tá? Mas todos os participantes diretos do arranjo implementam e se conectam com o Bacen através dessa rede privada e que implementa uma série de protocolos de segurança. Novamente, aí sendo repetitivo, mas é importante, isso aqui é o core da segurança do Pix, tá? Um outro ponto importante de se comentar é que todas as informações aqui, como eu mencionei, são criptografadas e assinadas digitalmente. Eu até que não coloquei no desenho, nessa versão, mas existe um módulo que ele é muito utilizado pelos players aqui do arranjo, que é o da Dynamo Networks, que implementa esses algoritmos, enfim, de criptografia e assinatura digital para a integração com o Bacen. Então, essa empresa vendeu para uma série de instituições os seus serviços e para se plugar com o Pix, tá? Nosso serviço, na nossa implementação, utilizamos a Dynamo para implementar uma série de protocolos de criptografia e de segurança com o Banco Central e abstrair, nos facilitar a vida da nossa implementação. Bom, falei um pouco sobre os mecanismos de segurança, esse meio de conexão com o RSFN, com essa rede privada do Bacen. É através dessa rede privada com o Banco Central que nós acessamos o SPI. Então, esses serviços que eu comentei anteriormente, que são dispostos à internet para serem acessíveis pelos participantes, que possam chamar, seja para cadastrar uma chave e transferir dinheiro de uma conta para outra, esses serviços eles são acessíveis apenas para players que estão dentro dessa rede privada, digamos assim. Então, aqui a gente tem o participante direto com acesso à RSFN e a gente tem os participantes indiretos que utilizam a infraestrutura do direto para tal, tá? Aqui são conexão por circuitos de operadora de telecomunicações independentes que provém a RSFN. Então, aqui é o consumo do link dedicado.
ou através da internet ou de clouds. Aqui são links com clouds, por exemplo, Google Cloud, Amazon, enfim, serviços em nuvem, que se conectam também com uma rede homologada e que se conectam com a SFN. Muitos players, muitos cases no mercado também implementaram essa outra forma, a gestão de serviços em nuvem, que através de uma rede homologada se conectava ao RSFN, que ela é chamada de PSTI, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque aqui seriam termos bem técnicos. Bom, e aqui tem algumas das características do SPI, e como ele funciona e como ele provém serviços no Pix. Tá? Um ponto, e que é de extrema relevância, é que todas as mensagens que são trafegadas com o SPI, sejam elas um envio de um pagamento, o recebimento de um pagamento, ou outras mensagens administrativas, também existem as mensagens de devoluções, né? Enfim, todas essas mensagens, elas são normalizadas pela ISO 20022. É uma normalização de payloads, de informações, de mensagens que são trafegadas em meios de pagamentos, e esse protocolo é internacional, tá? Esse protocolo foi implementado no mecanismo de transferências instantâneas nos Estados Unidos, na China e em outros cases, principalmente na Europa. Então, esse sendo um padrão uniforme e seguido e adotado por outros países, abre uma possibilidade de, no futuro, da integração do PIX, o Sistema de Transferências Instantâneas Nacional, com outros países, tá? Isso é um case que, com toda certeza, já foi comentado pelo Banco Central, mas ele vai ser explorado num futuro, inclusive, próximo. E é um ponto bem importante. Ele serviu para a normalização das mensagens de acordo com um padrão internacional. Um outro ponto é que, para se comunicar com o SPI, dentro daquela rede privada, enfim, com acesso ao RSFN, a gente usa o protocolo HTTPS. Ele é um protocolo de rede para transferência de textos, digamos assim, mas para execução e chamada desses serviços que podemos entender. Esse é um formato flexível de comunicação. O que isso acarreta? Em que é muito fácil implementar a comunicação com o SPI em diferentes linguagens. A gente pode se comunicar com um sistema de pagamentos instantâneos em várias linguagens de programação, utilizando um protocolo comum e que é inerente a todo mundo que se conecta aqui. Esse é um ponto bem relevante. Outro ponto relevante é o assincronismo. Todas as mensagens trafegadas no SPI são assíncronas, ou seja, diferente lá do DICT, onde tu envia uma requisição, tu recebe a resposta no mesmo momento, aqui a gente envia uma requisição, recebe uma resposta de acatado e a gente vai receber a resposta em um outro momento que eu não sei quando e que vai ser encaminhado de forma assíncrona, tá? Então, isso a gente vai entender um pouquinho mais na sequência. Um outro ponto importante é a resiliência. O SPI, o Sistema de Pagamentos Instantâneos ali, a interface provida pelo Bacen, ela vai nos prover uma série de mecanismos de resiliência para nos dar confiança de que nenhuma mensagem aqui trafegada vai ser perdida ou processada duas vezes. Então, ele tem uma resiliência já nata do protocolo que ele está utilizando para tal. A gente tem a garantia que não vamos ter perda de mensagens nesse contexto. Bom, outras características do SPI são, primeiro, o nome dos serviços providos dentro do SPI. Os principais são dois, que eu já vou explicar na sequência. São chamados de ICOM, Interface de Comunicação com SPI, digamos assim, tá? O SPI ele nos fornece dois serviços básicos. Envio de mensagem, que é um endpoint, um serviço que eu me conecto e envio um payload de uma mensagem, uma das mensagens definidas dentro da ISO 20022, pode ser um envio de pagamento, um envio de uma mensagem administrativa, um envio de uma devolução, etc. Tá? Então, aqui a gente está vendo o fluxo de envio de dados por Bacen. A gente tem um outro serviço onde a gente fica fazendo um pooling, ou seja, uma consulta rotineira para consultar as mensagens que eu tenho para tratar, que eu preciso receber aqui do meu lado. Então, eu tenho um serviço ao qual eu pergunto, Bacen, você tem mensagens para informar para a minha instituição? Se tem, o Bacen vai nos informar o payload delas. Se não tem, ele vai dizer, olha, faz o pooling daqui a X segundos e vou te fornecer mensagens. Então, são esses dois principais serviços aqui disponíveis. Outra característica muito relevante é, como eu já comentei, todas essas mensagens que são trafegadas nesses dois serviços, com a ICOM, elas são mensagens que são criptografadas e assinadas digitalmente.
Então, o Bacen consegue implementar uma série de protocolos de segurança para validar se essas mensagens não foram modificadas no meio do caminho pela comunicação e afins. Então, aqui a gente tem uma segurança de que não vamos ter nenhum tipo de homem no meio do caminho que possa, porventura, alterar uma mensagem e usar de uma espécie de hack dentro do sistema. Então, aqui a gente tem, novamente, um meio de criptografia e assinatura para prover maior segurança para o arranjo. Então, as mensagens, tá? As mensagens são todas definidas dentro da ISO 20022 e existem uma gama gigante delas. As PACs, que como comentei antes, são envio e recebimento de transferências, eu diria que são as principais, tá? Então, é um payload, ela é um payload XML, é uma forma de formatar texto, então elas são trafegadas payload XML, que contém ali um contrato, e aqui são o modelo de mensagens que são trafegados tanto para o Bacen como a gente recebe. Todos os players do mercado, todos os participantes recebem e enviam mensagens no mesmo padrão. Isso é de suma relevância para o contexto, tá? Então, aqui o serviço de envio de mensagens. Aqui um exemplo bem simples. Aqui para contextualizar, aqui é um contexto bem mais técnico, mas a gente está enviando para o serviço exposto ali na rede privada do Banco Central um cadastro de uma mensagem. Então, a gente faz uma chamada em cima do protocolo HTTP, uma chamada HTTP para o host da interface de comunicação, e a gente vai passar aqui no corpo da nossa requisição o XML, que pode ser uma daquelas todas definidas dentro da ISO 20022. As principais ali, como eu comentei, as PACs, envio e recebimento de pagamento. Então, aqui a gente poderia, o caso de uso, eu vou enviar uma mensagem para o Banco Central e aqui eu vou informar o XML dentro dessa requisição HTTP e eu vou ter como resposta um dos status aqui se essa mensagem foi acatada, foi recebida adequadamente pelo Bacen. Resposta, se esse pagamento foi realizado, foi feito, enfim, ou algum tipo de erro, não é dada nesse momento. A gente vai receber essa resposta de maneira assíncrona num momento posterior, tá? Que o Bacen vai fazer o envio para as instituições. Bom, aqui a gente tem um serviço de recebimento de mensagens. Então, a gente tem um caminho de ida, vocês podem entender como uma autoestrada. A gente tem um caminho para ir para o Banco Central, enviar mensagens para o Banco Central, e a gente tem a autoestrada do outro lado da via, que a gente recebe mensagens. Aqui, todos os participantes fazem um pooling recorrente, e eles vão recebendo XML, payloads, mensagens e processando elas internamente, tá? De forma totalmente síncrona. A interface de comunicação ela é HTTP, que é um protocolo ali inatamente síncrono, mas ela implementa dessa forma, provendo um mecanismo assíncrono para troca de mensagens entre participantes e Banco Central, tá? Então, isso aqui é de uma relevância muito grande também, e aqui é o core do motor de pagamentos. Aqui eu deixo algumas imagens, até peço desculpas, eu acabei não incluindo um texto aqui, uma gafe minha. Para quem não tem tanto conhecimento, pode ficar apenas umas imagens soltas. Mas o que são isso aqui? São serviços de mensageria, tá? Serviços de mensageria, principalmente o pessoal da TI, de programação, da ciência da computação, da engenharia de software, vai entender como sendo meios de implementar essa comunicação assíncrona e implementar ali um protocolo em microserviços, em serviços, num contexto de troca de mensagens, tá? E troca de eventos. Isso, o Pix, podemos dizer que essas tecnologias já são muito populares dentro do nosso meio, mas o Pix também popularizou elas num contexto muito grande e um case de muita volumetria. Aqui a gente tem a ferramenta, essa primeira na esquerda é o RabbitMQ, é uma solução de mensageria muito utilizada. No contexto onde eu trabalhei, nós utilizamos o Rabbit para troca de mensagens e eventos internamente dentro da estrutura do participante. Aqui é o Kafka, ele também é um serviço de mensageria e de stream de dados massivos. Nós não utilizamos dele dentro do contexto onde eu atuei, mas o Bacen, inclusive, ele não traz muitas informações das tecnologias que eles utilizaram para a implementação do Pix ali nos menores detalhes, tá? Mas eu já ouvi no podcast do Hipsters, onde alguns gerentes na implementação do Pix conversaram com o pessoal e eles mencionaram que o Banco Central utilizou como serviço de mensageria o Kafka, tá? Então, aqui é um detalhe bem relevante. Aqui um outro exemplo de outro serviço bastante utilizado para representar aqueles que estão na nuvem, que estão na cloud,
é o serviço da Amazon SQS, tá? Ele é muito relevante. Bom, então, falando um pouquinho da infraestrutura, e aqui de forma mais sucinta, porque eu acabei já mencionando em outros momentos, mas o Banco Central, ele provém aqui a intranet dele, a SFN, uma maneira de conexão. Os participantes podem acessar através do link dedicado ou de uma cloud que vai ter acesso dedicado e vai prover acesso aos participantes diretos, tá? Então, aqui, novamente, para exemplificar a infraestrutura que o Bacen fornece. Bom, aqui a gente comentou um pouco sobre a parte técnica e a gente vai falar um pouco sobre os resultados do Pix e também sobre a agenda evolutiva, a evolução e o caminho que o Pix vai trilhar daqui até, enfim, todo o contexto, décadas, muito possivelmente, que esse sistema de pagamentos durará. Tá? Então, a gente pode ver que no terceiro trimestre de 2021, que está para ser implementado e lançado agora, o Pix Saque e o Pix Troco. A gente também, no terceiro trimestre de 2021, foi iniciado o iniciador de pagamentos no Pix, QR Codes dinâmicos ali com as APIs de cobrança. A gente tem no T4 aqui uma entrega do mecanismo especial de devolução para devoluções ali no contexto de mecanismos de fraude, solicitações de devolução e etc. A gente tem também no quarto trimestre de 2021 o Pix Cobrança ali, a normalização de mais algumas APIs no contexto dele. E a gente tem em 2022, no segundo trimestre, uma implementação muito relevante para o Pix, que é o débito automático, tá? Então, a implementação de débito automático nas contas através do meio de pagamentos instantâneos, tá? Enfim, é só para exemplificar para vocês que o Pix ele vai evoluir, ele vai caminhar e ele está sendo sofrendo novas mudanças e implementações por parte do Bacen. Existe um roadmap muito futuro, quem sabe as transferências internacionais dentro do Pix e outras implementações, tá? Então, o Pix, ele nasce como um produto que vai evoluir ao longo do tempo, com toda certeza o Banco Central e todas as instituições envolvidas estão trabalhando forte, com um investimento muito forte. Nesse, com toda certeza, é um meio que já vem crescendo muito, a gente vai ver aqui nos dados na sequência, mas com toda certeza vai crescer mais ainda. Quem sabe ele vai mudar totalmente a forma com que o brasileiro lida com dinheiro. Ele pode ser daqui a pouco o substituto ao papel real, papel dinheiro, quem sabe. Ele vai depender muito também da digitalização, que dentro do nosso país ainda caminha de certa forma lenta, se comparada com outros países, mas conforme a evolução aqui do cenário digital, com toda certeza o Pix tem os mecanismos para ser um substituto possível ao papel dinheiro, tá? E em alguns casos ele já vem sendo, tá? Pessoalmente eu posso dar um contexto, eu não saco dinheiro e não lido com dinheiro físico há um bom tempo e o Pix me ajudou muito a largar esse cenário, tá? Então é um detalhe bem relevante. Outro ponto importante para mencionar antes da gente avaliar os dados do Pix é que ele, com toda certeza, ele é um case na engenharia de software nacional, por questões de volumetria, quantidade de acessos, segurança e flexibilidade. Ele é, com toda certeza, um dos maiores cases nacionais de engenharia de software e de ciência da computação. Ele vem sendo amplamente divulgado na mídia, ele é case de sucesso, inclusive, em outros países que vão implementar o mecanismo de pagamentos instantâneos. E, com toda certeza, é de certa forma, um orgulho nacional na engenharia de software, porque ele não foi apenas o Banco Central como o carro-chefe. Todas as instituições financeiras, bancos, tiveram um cronograma muito arrojado para a implementação desse meio de pagamentos e também todo um contexto de engenharia muito forte. O tempo de resposta, segurança e afins que eu comentei aqui, ele também é delegado para todos os participantes. Então, isso aqui é com toda certeza um dos maiores cases na nossa engenharia nacional. Aqui eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente. Aqui o Banco Central, ele provém para a gente um site, dentro do site do Pix, alguns resultados e algumas estatísticas quanto ao uso do Pix, tá? Então aqui eu achei melhor para compartilhar com vocês, mostrar diretamente o site do Banco Central e mostrar como que o Pix vem sendo aderido de forma evolutiva ao longo do tempo. O lançamento dele foi em novembro de 2022. A gente está fazendo um aniversário daqui a pouco de 1 ano de sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. A gente pode ver a evolução do volume de cadastro de chaves por tipo.
primeiro mês foi fechado em 100 milhões de chaves. Agora nós já temos mais de 300 milhões de chaves cadastradas. Aqui a gente tem chaves por natureza, tá? Então, pessoa física, pessoa jurídica, a gente pode ver que pessoa física com toda certeza domina aqui o contexto. Usuários aqui. Então, a gente possui hoje praticamente 300 milhões de chaves ativas, total 330 milhões de chaves ativas, e a gente possui usuários cadastrados, 109 milhões de brasileiros já se cadastraram no Pix, tá? Isso aqui é um dado bastante relevante. Mostra que praticamente metade da nossa população já possui uma conta nacional vinculada ao Pix e uma chave Pix cadastrada. Isso aqui mostra como ele está sendo adotado em massa no nosso país. Só que se a gente olha também 50% que não detém esse acesso, né? E, enfim, a gente também visualiza um espaço de crescimento muito grande. Aqui tem o número de total de contas cadastradas, então são 215 milhões de contas cadastradas dentro do Pix. Aqui a gente vai ver um número muito relevante, tá? Além da quantidade de pessoas que aderiram ao Pix, a gente vai ver o volume de transações e o volume financeiro que aumentou ao longo do tempo. Se vocês olharem, no primeiro mês de Pix, a gente teve 33 milhões de transações realizadas. E ele foi crescendo aqui numa velocidade muito grande. Ele foi duplicando de tamanho praticamente mês a mês. Se a gente olhar, no primeiro mês, 33 milhões. Depois, 144 milhões. Agora, nós já estamos em 1 bilhão 40 milhões de transações realizadas no Pix. Então, vem crescendo num patamar muito grande, tá? 1 bilhão de transações realizadas apenas no mês de setembro. Esse é o detalhe, não é o acumulado. Isso aqui é o realizado em cada um dos meses. Isso que é de suma importância. Aqui a quantidade de transações, tá? Então, a gente vê que vem crescendo mensalmente o número de transações. A gente já está... aqui é o valor, desculpa. É o valor total. E está em 1.000. Então, a gente pode levar que a gente está em 554 milhões. No mês de setembro, a gente teve 554 bilhões de reais transferidos dentro do Pix. É um número muito grande e que já chegou na casa de trilhões, tá? Isso aqui é um valor montante financeiro enorme. Aqui tem a natureza das transações, a gente pode ver que P2P, que é pessoa para pessoa, já tem grande aderência. A gente vê que tem uma parcela aqui que são pessoas pagando negócios, depois business transferindo para pessoas e business para business, tá? A gente vê que o que domina realmente hoje em dia é o pessoa para pessoa, mas a gente teve um crescimento bem grande aqui, se a gente colocar com questão a porcentagem do P2B aqui, que seria pessoas para negócios. Então, aqui a gente pode ver a aderência em e-commerces, em pontos de venda físico, etc., como sendo um dos motivadores, tá? A gente tem aqui também business para pessoas também crescendo e B2B aqui se manteve de certa forma estável, tá? Aqui a quantidade de usuários que já fizeram o Pix. A gente vê que hoje 101 milhões de pessoas realizaram o Pix. Isso aqui é um número muito relevante. Aqui tem um dado bem bacana que é transações por idade também. A gente vai ver a parcela da população que está aderindo mais ao Pix. E a gente vai notar que a parcela mais jovem, mais digitalizada, tem uma tendência maior à adoção do meio, tá? Então a gente vê que 0,35% das transações são feitas com pessoas de 20 a 29 anos. 34, praticamente o mesmo percentual, pessoas de 30 a 39. 40 a 49 já são 17, um número bem menor. A gente pode ver que mais de 60 anos é um número muito pequeno, 3%, e aqui menos de até 19 anos também, 1% da quantidade. A gente vê que a parcela da população mais jovem tem uma adoção ainda maior nos meios, muito por conta da digitalização e do cenário atual dela no nosso país, tá? Aqui a gente vê a questão por região, então a gente vê que a região sudeste predomina, mas a gente vê aqui um crescimento na região centro-oeste e nas demais, tá? Aqui quantidade de PIX liquidadas, quantidade total de participantes, ou seja, instituições que estão provendo para suas contas transacionais o PIX, já tem um número muito grande aqui de participantes e a adoção dele é de uma relevância muito grande, tá? Enfim, aqui são apenas alguns dos resultados que o Bacen disponibiliza aqui na página de estatísticas. Se digitarem estatísticas PIX no Google, será a primeira página que é retornada do Banco Central. Show?
Então, aqui um pouquinho dos resultados para vocês. Bom, aqui já acabei falando bastante, já estamos chegando em praticamente 1h20 de conversa. Aqui, para descontrair um pouco, para brincar aqui a parte prática da nossa apresentação, poderiam fazer um Pix aqui para esse QR Code, essa brincadeira, realmente não precisa. E aqui fica o meu agradecimento a todo, e eu quero abrir o espaço agora para dúvidas e questionamentos ou detalhes e apontamentos por parte de vocês. Deixo aqui também algumas redes sociais minhas, caso queiram me adicionar no LinkedIn, enfim. Enfim, fico à disposição para dúvidas e muito obrigado a todos que assistiram aqui e ouviram um pouquinho sobre como foi o case da implementação do Pix, a relevância que ele tem para o nosso cenário nacional na engenharia de software, a quantidade e o volume de transações que a gente vê hoje em dia, ele com toda certeza é um dos cases de sucesso aqui da nossa engenharia. Não sei se tem mais algum apontamento ou perguntas, enfim, abro o espaço agora. Bruno, não sei se está com o chat e sumarizou algumas perguntas para a gente. Sim, a gente tem aqui algumas perguntas, sim. Alguém abriu o microfone e quer perguntar antes de eu iniciar aqui? O que eu tenho anotado? Acho que não. Tá. Eu tenho aqui algumas perguntas do Frederico Cera. Ele fez uma série de perguntas aqui. A primeira delas é a seguinte, Léo. Ele perguntou uma pergunta relacionada ao nível de segurança que existe nas transações. Ele queria saber isso. Qual o nível de segurança que existe nas transações? Eu vou comentar, assim, reforçando a nível sistêmico, como eu comentei, quais são os principais mecanismos para garantir ali a segurança e a conformidade dos dados dentro do Pix. Eu diria que são os meios ali de criptografia e assinatura digital e a questão da rede interna, enfim, da conexão com a SFN através de pontos de rede e de links dedicados, garantindo uma segurança e uma resiliência muito maior. Outros pontos, assim, aí questão de usuário, né? Nem sempre a gente fala de segurança dentro do apenas sistêmica, a gente fala ali questão de uso, como por exemplo, tem saído na mídia muitas notícias em relação a pessoas que sofrem assaltos e são cobradas via Pix, ali se obrigam a entrar no aplicativo, uma espécie de sequestro pelo Pix, né? Esses meios, eu estou vendo um movimento, se falou, e agora tem até uma questão de limite de transação dependendo dos horários, justamente para evitar esses tipos de riscos. E aí eles não são assim um nível sistêmico, né? A gente pode ver muito mais uma questão social e, enfim, relacionada. E o Bacen vem estando ligado, eu diria assim, entre aspas, nessas questões. Já houve ali um movimento de limitação em determinados horários das transferências e para prover para os usuários uma maior segurança. Mas a nível sistêmico foi um compilado dos pontos que eu comentei durante a talk. Show de bola. Outra pergunta também do Fred é relacionado à complexidade de implementar uma chave QR Code. No caso, a pergunta seria, qual a complexidade de implementar uma chave QR Code? Uma chave QR Code? Bom, a chave é aquele identificador que tu vai vincular à tua conta. Então, é o teu CPF, é o teu e-mail, o teu celular, enfim. Isso é uma representação, é algo que identifica a tua conta dentro do sistema de pagamentos. Agora, o QR Code, vocês podem ver como uma visualização em cima dessa chave. Então, o QR Code ele embarca uma chave do Pix dentro dele e ele facilita a leitura e o pagamento de um caso de funcionário de uso muito mais simples. Eu posso pegar o meu celular, escanear o QR Code aqui na câmera dele e já ser direcionado para o meu aplicativo e com um simples clique de botão ali fazer a transferência. Só que ele é uma abstração em cima da minha chave. Ele embarca a chave. Ao contrário, ele não pode ser uma chave, sabe? Porque o code ele não é uma chave, não tem relação nenhuma. Mas ele embarca uma chave, ele pode embarcar uma chave e ser uma representação mais simples para facilitar ali a transferência, tá? Para facilitar a experiência do usuário dentro do arranjo. Perfeito.
Se nas respostas aí alguém quiser complementar ou tirar mais alguma dúvida, se não ficou bem esclarecido, pode continuar perguntando pelo chat ou pode desmutar agora para perguntar, tá? Tem mais duas aqui do Fred ainda. Léo, ele perguntou a respeito das fraudes. Tem algum lugar que mostre as fraudes e golpes que existem ou estão registrando referente aos PIX? Tá. Bom, questão de fraude, o Bacen, ele inclusive disponibiliza um API, que eu não acabei mencionando por causa do tempo também, mas existe um mecanismo de cada instituição ela informar fraudes para o Bacen. Então imagina que uma instituição ela identificou, através de algum mecanismo seu, uma fraude em um dado pagamento. Ela pode ir em um serviço do Bacen e informar, olha, esse pagamento desse usuário para tal usuário, encontramos esse tipo de fraude. E isso vai incrementando contadores, que eu até mostrei ali dentro do contexto das chaves do DICT, que podem ser utilizados pelos pagadores para barrar ali os pagamentos. Também é possível que, em alguns momentos, dado um limiar, chaves sejam revogadas ali, o acesso por conta de fraudes, etc. Então, é um mecanismo para evitar fraudes. Agora, em relação a esse repositório comum, onde daqui a pouco seriam compartilhados fraudes, confesso que eu desconheço, tá? Se ele existe. Eu sei que existe um portal no Banco Central, onde usuários podem entrar e relatar fraudes também. Então, eu, Leonardo, eu posso relatar uma fraude que eu sofri, criar um protocolo para uma determinada instituição, uma determinada pessoa, etc. E relatar uma fraude também, eu, pessoalmente, para o Bacen. Agora, se existe um repositório que seja de acesso livre, digamos assim, isso eu realmente desconheço, tá? Beleza. E tem aqui a última pergunta dele, que é a seguinte. Na SPI, ou seja, no sistema de pagamentos instantâneos, existe implementação de inteligência artificial para alterar os tempos de pooling? Tá. Cara, pode existir, de certa forma, sim. Os tempos de pooling ali no recebimento no SPI, eles têm um limite, tá? Cada instituição pode fazer X poolings por segundo, então existe um limitador nisso. E geralmente as instituições fazem no seu limite. E agora falando, eu nunca tinha nem inclusive pensado nisso, algum meio de inteligência artificial para implementar essa ali e fazer de forma mais performática. Desconheço no meu contexto essa implementação, mas eu posso dar um case de uso de inteligência artificial e machine learning em vários contextos do Pix, que é no mecanismo de fraude, tá? Então, dentro da minha implementação do Pix, no momento em que eu saí do projeto, ainda não chegamos a implementar, mas já existiam várias frentes abertas, já participei de algumas discussões de implementação de algoritmos de machine learning e inteligência artificial para identificar fraudes dentro do nosso contexto. Então, fazer uma antecipação de possíveis fraudes. E também barrar transações por suspeita de fraude, tá? Então, a gente também implementou um mecanismo básico lá na realização de pagamentos e também se tinha uma discussão para implementar mecanismos de inteligência artificial e machine learning para trazer esse ramo da computação para fins de evitar fraudes, tá? Então, nessa questão do pooling muito específico, desconheço. Mas principalmente nesse ponto de mecanismo antifraude, eu já vi cases de adoção e a gente já tinha discutido em relação a implementar, tá? E certamente o Banco Central também vem pensando se é que já não implementou mecanismos nesse sentido. É onde tem um encaixe ali perfeito com essa área da computação. Show de bola. Léo, posso só falar rapidinho? Claro, diga lá. Cara, a questão do IA para tempo de pooling ali, eu digo assim, pela questão que deve ter horários, que deve ter gargalo, né? Que, tipo, deve ter muitas transações acontecendo naquele período. E aí, não sei se existe alguma forma de, tipo, ligar servidores para suprir aquela carga, né? Que vai estar gerando naquele dado momento, né? Porque tu pode analisar, tá, agora começou a dar muita carga. Eu vou lá, ligo mais um servidor para suprir aquela carga, entendeu? Ou vou lá e desligo um servidor para não sobrecarregar, entendeu? Bom, eu vou entrar aqui num ponto mais detalhe, a tua pergunta foi bem rebuscada. Assim,
a conexão ali no pooling com a SPI, ela é feita através de conexões persistentes, ou seja, cada instituição ela tem um limite de quantidade de conexões que ela pode abrir com um endpoint e quantidade de requisições ali, um rate limit de requisições que ela pode fazer num dado período de tempo. Então, existem ali um limite de requisições que ela pode fazer por segundo em cada canal de conexão persistente, tá? Se eu não me engano agora, um dado que eu não me recordo tão bem de cabeça agora, mas se não me engano eram 3 conexões persistentes para cada instituição, e ali tinha um limite para o pooling. Então, o que nós implementamos na prática? A gente operava sempre no limite. A gente trazia essas mensagens para dentro do nosso sistema sempre no limite, fazendo o máximo de requisições possível, sempre com as 3 conexões persistentes abertas. Só que tem um outro ponto, e ali eu mencionei dos serviços de mensageria. A gente não atendia essas mensagens de maneira síncrona. A gente internalizava elas dentro de um contexto de fila, em um tópico de eventos, e a gente processava isso de maneira assíncrona e podendo escalar aí sim os consumidores desses tópicos. E aí a nossa implementação ela foi muito mais com base no HPA ali, de scaling de cada pod que lia desses tópicos que a gente veiculava as mensagens. Então, existia, de certa forma, esse tipo de mecanismo, e a gente utilizava ali dos mecanismos da cloud, onde a gente estava situado, para prover HPA, enfim, para os nossos serviços. Mas não no pooling, e sim no serviço que internalizava essas mensagens, porque a gente também tratava isso de forma assíncrona. Só pegava o que a gente recebia do Bacen, jogava num tópico de mensagens ali, e aí a gente processava isso de maneira assíncrona. E aí quem lia desse tópico, aí sim, a gente tinha mecanismos para escalar isso conforme a demanda, tá? Certo, valeu. Parabéns aí pelo projeto. Valeu, obrigado. O Kevin Lima também tá com a mão levantada. Fala, Kevin. Boa noite. Primeiramente aí, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Uma pergunta é como é que é trabalhar com um órgão governamental, né? O Bacen, assim, se tem muita dificuldade envolvida nesse projeto, né? E também eu lembro que no ano passado uma coisa bem rara de acontecer, né? Foi que caiu o serviço do Pix, assim. Tu sabe explicar, assim, o que tinha acontecido naquele momento? Assim, foi um serviço, assim, que extrapolou o limite que eles estavam esperando? Ou enfim, algum outro tipo de serviço que acabou caindo? Ou não se tem informação sobre isso? Tá, beleza. Cara, primeiro, focando na primeira pergunta, a dificuldade que a gente teve em lidar com o Bacen, vou separar essa resposta em duas, tá? O que as instituições tiveram e o que os programadores no seu dia a dia tiveram. As instituições tiveram que se adequar a um cronograma muito arrojado do Banco Central. Então, quando eles lançaram as APIs em homologação, era início de 2020, tá? Então, início de 2020, as equipes começaram a trabalhar de fato nas integrações e no desenvolvimento. Para entregar o projeto ali, o final dele em novembro de 2020 ainda. Então, ali um tempo entre o lançamento das primeiras documentações e a entrega de 11 meses. Então, isso já nos lhe dava vários desafios. Só que o Bacen também evoluiu muito durante o desenvolvimento, né? A documentação lançada ali no início de 2020 não foi a documentação final dos seus serviços. Então, ela evoluiu e sofreu várias mudanças. Então, a gente já tinha que se comportar dentro de um programa muito arrojado e com o passo que as coisas evoluindo, mudando escopo e, enfim, toda essa complexidade. Outro ponto, a gente pode resumir o Banco Central também como uma espécie de carrasco, sabe? Eles são bem chatos em dados pontos. Inclusive, o manual de multas, ele tem multas muito pesadas, sabe? Tem várias multas ali que começam com 1 milhão e sobem, sabe? Então, são multas caras e bem fortes, assim, para os bancos, que trouxe também uma grande complexidade ali e uma certa tensão para o projeto, né? Cada tipo de falha ou, enfim, poderia acarretar numa perda, além de financeira para o banco, de ficar fora por um dado período, também ia acarretar em multas. Então, isso, de certa forma, eu colocaria, entre aspas, que o Bacen é um carrasco, uma espécie de carrasco nesse sentido. Então, foram grandes, sim, complexidades que a gente teve com o Bacen. Aí, no dia a dia dos programadores, além de tudo isso, obviamente, impactava os programadores, né? Mas, assim,
essa questão de burocracia do Bacen, por exemplo, estar sobre uma SFN, então testar, fazer as validações e as conexões com o Bacen era um pouco complicado. Todas as requisições tinham que passar por aquele caminho de rede definido dentro do banco, então não era tão simples fazer um teste, por exemplo, local, enfim, então tinha uma certa complexidade nesse sentido. Enfim, acho que aí, de forma resumida, são esses principais pontos que nos impactavam assim, no dia a dia. Foi um grande desafio trabalhar no Pix, dado todo esse contexto, assim, um projeto de grande visibilidade, grande volume, e todo esse contexto, tipo, cara, um cronograma arrojado e um cenário assim tenso, né? 24/7. Uma questão, os bancos não estavam adaptados a trabalhar com 24/7 no motor transacional, né? TED funciona das 9 às 5 da tarde, ou algo do tipo. Outros meios de transferência também, boleto também. Então, os bancos, de certa forma, não estavam acostumados a prover no seu meio de pagamentos esse tipo de suporte. Então, foi algo que requeriu uma certa adaptação. E aí, a tua segunda pergunta, cara, me recorda bem que era? Sobre um raro momento ali que teve, que foi o Pix tinha caído, né? Mas não foi as instituições financeiras, e sim o Banco Central, né? Que acabou caindo. Forneceram informações sobre o porquê que aconteceu isso? Foi uma volumetria muito grande? Ou não deram informações detalhadas sobre o porquê de ter dado esse problema? Entendi. Cara, isso foi assim no início do Pix e a volumetria não era já, a gente não estava no contexto atual, tá? Que o volume financeiro é gigante, com um volume de transações enorme. A gente tinha um volume bem menor do que hoje. O Bacen não dá muitos detalhes, tá? Esse é um ponto. Houveram várias perguntas, eu já vi várias perguntas, eu já ouvi alguns podcasts com o pessoal que trabalhou na implementação do Banco Central, gerentes ali, alta cúpula, digamos assim, e eles não dão muitas informações. Por exemplo, se perguntar para eles em que cloud eles estão hospedados, se é que eles estão em cloud, estão numa infraestrutura on-premise, que linguagem de programação eles usaram, eles não dão esses detalhes, sabe? É algo muito interno deles. Eu já vi ali o pessoal comentando em Kafka, que usam Kafka, então tenho isso como talvez uma verdade, mas eles não dão muitos detalhes. Nessa queda, se eu bem lembro, o Bacen informou que foi tipo um problema de rede interno deles, não precisou, tá? Mas eu não, confesso que eu não tenho, já foi ano passado, troquei de projeto, não tenho bem o recorte, mas se não me engano foi uma queda tipo de redes e que levou alguns minutos ou horas ali. Mas eles são um pouco fechados, sabe? Eles não dão muitas informações. Eu, inclusive, olhei um tempo atrás no GitHub, eles têm um GitHub onde tem issues ali para discussão, enfim, e eu já vi várias perguntas no sentido, olha, que linguagem de programação vocês usam, que serviço de mensageria vocês usam, principalmente lá no início do projeto, onde muitos bancos estavam olhando, arquitetando como desenvolver, enfim, tinham muitas perguntas nesse sentido, e eles não davam informações, tá? Eles eram bem fechados, então é um ponto relevante. Certo, muito obrigado. Valeu, Kevin. Léo, tem mais algumas perguntas aqui. Uma delas é do Marcos William. Ele perguntou o seguinte: o sistema utilizado pelo Banco Central para o Pix foi criado aqui no Brasil ou o sistema existe em outros países? Assim, o conceito de uma transferência instantânea já existia em outros países. Vários países implementaram seus mecanismos de transferências instantâneas. China, Estados Unidos, alguns países na Europa já possuem esse meio, que tu pode ver assim como um fluxo de usuário muito parecido com o que a gente tem hoje. Porém, toda a engenharia e a parte de desenvolvimento é made in Brasil, tá? O Bacen, inclusive, leva isso como eu comentei, ele é um case de engenharia nacional. Foi todo ele desenvolvido eu já vi um podcast por desenvolvedores brasileiros trabalhando no Brasil e com, enfim, todos os hits, todas as cabeças pensantes projetos sendo o nosso país, tá? Então, toda a parte de desenvolvimento foi conduzida aqui. O conceito do meio de pagamentos instantâneos, ele já datava de uma data bem grande, assim, já foi implementado na China, Estados Unidos, outros países, mas a implementação nossa do Brasil, ela é única, tá? É o nosso sistema de pagamentos instantâneos, o nosso SPI, que foi desenvolvido aqui. É importante frisar e dar um certo orgulho na engenharia de software nacional, sabe? Tipo, eles já vinham alguns comentários, eles falando forte nessa questão. Poxa, muito bacana. O José Rafael também, ele fez uma outra pergunta. Vamos lá, é um pouquinho extensa, tá?
Existem teorias de conspiração que dizem o seguinte: o Pix será taxado de alguma forma. 1. 2. Os dados dos Pix feitos pelos usuários serão cruzados pela Receita Federal com dados do imposto de renda, de modo a buscar sonegações de impostos, etc. Existe algum fundo de verdade aí ou é loucura? Beleza, show. Boas perguntas. Cara, o primeiro ponto, assim, se o Pix vai ser taxado de alguma forma, ele já nasceu taxado de alguma forma, tá? Ele já nasceu com o pressuposto que ele seria gratuito para pessoas físicas. Então, acho assim, inclusive, isso é uma normalização. Nenhum banco pode cobrar por um Pix. Então, é já normalizado, mesmo que o banco queira, ele não pode cobrar por um Pix para pessoas físicas. Pessoas físicas não podem ser taxadas. Então, eu, Leonardo, iniciando uma transferência, ou você ali iniciando uma transferência, não pode ser taxado. E isso eu acho muito difícil que mude, tá? Eu acho que o pressuposto que o Pix parte, ele não vai taxar, tá? Muito difícil que isso aconteça em nenhum momento. Agora, ele já nasceu taxado para certos tipos de uso. Então, por exemplo, pessoas jurídicas, empresas, enfim, que vão se conciliar ali com pagamentos, outros tipos de pessoas jurídicas que queiram trafegar com Pix, elas podem ser taxadas, tá? E ali será lançado um manual de custos e afins. Então, de alguma forma, sim, ou de alguma forma o Pix vai ser taxado. Mas para pessoas físicas, nós aqui, realizando transferências, eu acho muito difícil, tá? Até porque isso ia barrar o pressuposto que o Pix nasceu, para daqui a pouco servir como substituto ao papel moeda, tá? E aí, a segunda pergunta sobre cruzar os dados do IR e tal. Assim, é uma pergunta conspiratória e, em teoria, é o Banco Central, né? Ele detém todos os dados das transações e ele pode usar, tá lá persistente. Enfim, não sei se algo impede ele que ele faça isso. Então, se em algum momento isso vai ser feito, aí eu não sei dizer ou alimentar essa teoria da conspiração. Mas que eles possuem os dados, eles possuem. Aí um detalhe, não todos os dados, tá? Como eu comentei, o Bacen, ele só entra na jogada, ele só entra no arranjo quando são transferências entre instituições financeiras. Então, do banco X para o banco Y, tá? Eu, Leonardo, cliente do banco X, transferindo para o Bruno do banco Y. Agora, se, vamos supor, eu e o Bruno somos clientes do mesmo banco e eu faço uma transferência para o Bruno entre o mesmo banco, essa transferência ela não é informada para o Bacen. Ela é uma transferência interna e resolvida dentro de casa, digamos assim. Então, essa informação já faltaria para o Banco Central. Então, seria uma forma, olha, já nasce com uma forma de burlar isso vai casar com um certo tipo de batimento com o IR. Faz transferências para a mesma instituição, que isso não vai para o Bacen. Se agora ele vai usar esses dados em algum momento para fazer um tipo de batimento, não sei, mas que ele detém a informação, ele detém, né? Então, tá por conta dele, digamos assim. Perfeito, Léo. Já deu até uma dica aí de como burlar, né? Entre aspas. Fazer conta no mesmo banco. Transferência interna não vai para o Bacen. Se que vocês querem burlar o leão aí, façam transferências internas. Tem mais 3 perguntas aqui, tá, Léo? Uma delas é do João Vitor Bianchini. No caso, ele perguntou de que maneira é divididas as responsabilidades entre o Bacen e o banco específico da transação. Assim, o Banco Central, ele tem como pressuposto atuar nas transferências entre os diferentes bancos do arranjo. Então, transferências do banco X para o Y, do X para o Z e assim vai. Então, entre bancos distintos, o Bacen entra na jogada. Qual é a responsabilidade por dele, né? É ele ligar essas duas partes interessadas. Ele fazer o meio de campo entre o banco X e o banco Y. Ele pegar essa mensagem de pagamento que o banco X solicitou e encaminhar até o banco Y. Receber a resposta do banco Y e encaminhar para o banco X. Isso seria a principal das responsabilidades dele. Fazer o meio de campo, a ligação, a comunicação entre essas diferentes instituições, tá? A segunda é transacionar aquela conta API que eu comentei lá no início. Cada banco, ele tem no Pix uma espécie de conta sua, né? Conta balde do banco. E sempre que uma transferência de um cliente do banco X é feita para o banco Y, essa grana sai do banco X e vai para a conta API do banco Y. Então, essa também é uma responsabilidade do Bacen. Ele atua fazendo as transferências entre as contas das instituições financeiras. E fazendo esse meio de campo, ligando cada parte interessada ao Banco Central, tá? Enfim, então essa seria a responsabilidade. E aí as responsabilidades dos bancos
é fornecer a experiência de usuário no seu aplicativo, nos meios de transferência online, seguir o manual de tempos do Bacen, manual de usabilidade, fazer a comunicação da forma coerente, correta com o Banco Central e, enfim, fazer as transferências internas. Tipo, aí dentro do banco, é ele o responsável de pegar a conta do fulano e depositar na conta do ciclano, por exemplo, realizar uma transferência de um para outro. O Bacen, ele só lida com as contas PIs. Ele só faz as transferências das contas baldes de cada banco. Aí a transferência para o usuário final é responsabilidade de cada instituição. Enfim, seria mais ou menos essa a quebra de responsabilidades. Beleza. Agora tem uma pergunta do Thiago Luiz. É relacionada aqui ao pagamento de um Pix, né? É possível ir em algum estabelecimento, pagar com o Pix e estornar ela? Tá. Quando tu vai em algum estabelecimento, por exemplo, vamos ao restaurante, vou pagar a conta do meu almoço. Eu posso fazer a transferência pro restaurante. Eu posso mostrar ali o comprovante, o restaurante vai confirmar se recebeu o valor. E na sequência, quem pode realizar uma devolução, ou seja, o estorno, é o recebedor, então é o restaurante. Se em algum momento eu fiz o pagamento e eu não estava satisfeito com a minha compra, quero pedir ali o ressarcimento, eu posso solicitar isso para o recebedor, para o estabelecimento, e ele que vai startar ali a devolução. Então existe um mecanismo de devolução no Pix. Só que isso parte do recebedor, tá? O pagador não pode solicitar um reembolso. Ele até pode entrar no sistema do Bacen, alegar ali, criar uma disputa para o pagamento, e aí vai envolver um fluxo mais burocrático. Mas, assim, por livre e espontânea vontade, quem pode fazer isso e iniciar o processo é o recebedor, é a instituição, é o restaurante, é o e-commerce que estiver fazendo a compra, enfim. Ele pode solicitar essa devolução, tá? Imagina um caso bem claro. Tu fez uma compra no e-commerce, pagou, tu recebeu o produto e ele veio quebrado. E tu pediu ali o cancelamento da compra e o estorno. Então, o recebedor pode iniciar uma devolução para ti, tá? Existe esse fluxo. Isso aí. Léo, agora tem a última pergunta, tá? Que é da Vanessa de Oliveira. Ela pergunta o seguinte, ó. O Pix é gratuito para a Receita Federal. Já para a pessoa jurídica, a taxa de porcentagem do valor de transferência. Isso varia de banco para banco? Boa pergunta. Se eu não me engano, essa questão de taxação para pessoas jurídicas, ela ainda tinha sido normalizada pelo Bacen, mas não tinha tipo uma tabela de preços, e isso seria mais a cargo de cada instituição. Então, ficaria a cargo de cada instituição financeira disponibilizar ali as suas taxas, enfim. Isso, de certa forma, criaria uma disputa ali entre os bancos que ofereceram as menores taxas, etc. Tá? Então, se não me engano, isso é taxado a cargo do banco, e o banco também vai pagar tipo de taxa para o Banco Central, então tem um certo tipo de repasse, tá? Mas aí eu já confesso que eu não tenho 100% dessa informação, não sei te responder com exatidão. Perfeito, Léo. Foram respondidas as perguntas. Alguém mais teria alguma colocação aí? Teria mais alguma dúvida? Bruno. Vai lá, taca a ficha. Cara, é mais sobre aquele assunto lá que tu falou do registro das fraudes lá nas assina-chaves, se não me engano. Isso aí é quando o cara recebe a fraude ou ele faz uma fraude? Tá. Assim, vamos supor que eu paguei um QR Code, só que esse QR Code tinha lá uma chave do Pix ou algo do tipo que eu não queria pagar, eu não queria realizar aquela transação. Então eu fiz ela através de um golpe, que eu recebi, por exemplo, um dos golpes aí populares do WhatsApp ou algo nesse sentido. Imagina que eu fiz uma transferência ali fraudulenta, eu, Leonardo, como pagador. Eu posso, através dos mecanismos aí do Bacen, existe uma página para isso, entrar com um pedido, e vai ser um pedido, tipo, uma espécie de disputa ali dentro do Banco Central, alegando e tentando mostrar, assim, comprovando o tipo de fraude que eu sofri. Então, mostrando alguma evidência ou algo nesse sentido.
Então, isso chegaria no Bacen e o Bacen propagaria essa informação para o banco que fez o pagamento e avaliaria ali com o usuário, criaria uma disputa para ele, etc. Então, seria eu, como pagador, eu posso abrir um protocolo e relatar uma fraude. E aí, de certa forma, isso vai chegar ao Bacen, que vai delegar para o banco ali que fez o pagamento e o recebimento, tá? Então, enfim, pode ser feito por ambas as partes. Eu também posso receber um pagamento que eu recebi, imagina que eu recebi 500 mil reais na minha conta e eu não estava esperando receber esse depósito e eu estou suspeitando totalmente da origem desse dinheiro. Então, enfim, algum tipo de golpe, alguma coisa nesse sentido, o golpe que eu estou recebendo na minha conta é um pouco estranho, né? Mas vamos supor, eu também poderia entrar com um tipo de ação nesse sentido. Certo, valeu. Então é isso, fechamos aqui as perguntas, se ninguém tem mais nenhuma. Fechamos basicamente no horário, 10 para as 10. E bola. Tá. Isso aí, Léo. Então tá. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, Léo, pela apresentação, mandou muito bem, segurou quase 2 horas aí, 2 horas bem dizer de apresentação, deu só 2 golinhos de água. Parabéns, cara, ficou muito boa a apresentação. A tua didática foi bem legal, porque é um assunto bem complexo, e é muito bacana a gente poder entender tudo que está acontecendo por debaixo dos panos no Pix, que chegou para ficar, né? E está revolucionando os meios de pagamento. E é muito legal quando a gente vê de uma pessoa bem jovem, né? Dominando, falando com muita propriedade sobre o assunto. Isso aí, com certeza, é algo que incentiva muito, principalmente eu, assim, como estudante, eu me sinto muito motivado quando vejo, assim, alguém jovem também falando bastante, com bastante propriedade, dominando do assunto, sendo referência. Então, cara, parabéns para ti, baita apresentação. E fica também o convite para todo mundo curtir as próximas atividades da Semana Acadêmica, que está bem recheada, tem bastante assunto legal. Vou deixar aqui um forms para responderem, que é para dar alguma sugestão ou alguma dica, alguma sugestão, alguma reclamação referente à atividade, tá, gente? Léo, muito obrigado pela participação de todos. Valeu, obrigado pela participação. Valeu, Brunão. Muito obrigado pela oportunidade Valeu. de fazer. Valeu. Valeu. Tchau.